João capítulo 5. João capítulo 5, que vai ser o texto da nossa pregação de hoje. Eu gostaria de começar a ler, eu vou ler hoje versículos 16 até 23. Vocês podem questionar, vocês que estiveram na semana passada, puxa, a gente falou sobre isso. Eu acho que vocês vão ver, porque tem uma sequência importante. Então, de 16 a 23, diz o seguinte. E os judeus perseguiram a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vive fazer o pai. Porque tudo o que este fazer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, obrigado, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo que honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Porém, mais uma vez, Senhor Deus, nós entregamos este culto a Ti, nós entregamos esta pregação aqui, que a Tua palavra possa ser viva, eficaz em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja tirando da nossa cabeça qualquer coisa que distraia, qualquer coisa que desvia o nosso pensamento da coisa mais importante nesse momento, que é a Tua palavra. Que nós sejamos focalizados e aptos para aprender, para aplicar, para ter as nossas vidas transformadas pelo Teu Espírito Santo. Estas coisas nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde que nós começamos o livro de João, na verdade, desde as primeiras palavras do livro de João, nós temos visto uma grande preocupação da parte do autor, da parte de João, em nos ensinar quem é Jesus Cristo, em nos explicar quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ele faz isso com um propósito, porque no tempo dele estavam surgindo seitas, e olha que esse livro está sendo escrito menos de um século depois que Jesus Cristo vivia, talvez umas 70 anos depois que Jesus Cristo vivia, talvez menos, talvez 50, até 70 anos depois que Jesus andava na terra. E muitas pessoas já estavam chegando e questionando, e eram heresias até bizarras, tipo assim, Jesus Cristo, eles não tinham essa palavra, mas o que eles ensinavam era, alguns desses, que Jesus Cristo é uma espécie de holograma. Não tinha essa palavra, mas quando você lê os Escritos, você tem essa impressão. Ele aparecia como carne e osso para as pessoas, mas na verdade não era. São uma projeção divina, né? E o apóstolo Paulo e tinha outros bizarros, o apóstolo João, que vivia com Jesus Cristo, que andava com ele, que conversava com ele face a face, está aqui nos dizendo: não, Jesus Cristo é isso, que é extremamente importante. Do início do Evangelho de João até hoje, nós temos visto vários exemplos, e essa passagem não é diferente. Vocês lembram, vocês que estiveram aqui na semana passada, vocês lembram que Jesus Cristo acaba de curar uma pessoa, demonstrando o seu poder, mais uma vez, seu poder sobre a doença. Ele cura essa pessoa. Ele cura essa pessoa no sábado. E nós conversamos sobre os legalistas, o que o apóstolo João chama aqui de judeu. E nós temos que lembrar, é importante, principalmente hoje em dia, lembrar que o apóstolo João não está falando aqui de todos os judeus, o judeu como um povo,
porque vamos lembrar que o apóstolo João é judeu, certo? Mas ele está dizendo esse grupo de judeus que não acreditavam em Jesus. Normalmente a palavra chama esses judeus de fariseus. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele ataca esse grupo de pessoas que ele chama de judaizantes, ou seja, pessoas que na época diziam que para ser crente você tinha que seguir todas as leis do Antigo Testamento. Esses judeus aqui são esse grupo de pessoas que estavam sempre perseguindo, sempre atrapalhando a vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, ou tentando atrapalhar a vida do ministério de Jesus Cristo. São esses que seriam lá na frente, que seria o grupo de pessoas que vai fazer o quê? Que vai levar Jesus Cristo à sua própria morte. Então Jesus Cristo já sabe quem são essas pessoas e eles já estão começando a perseguir, já estão começando a maquinar contra Jesus Cristo. E eles ficam aqui horrorizados porque Jesus, ele cura esse homem no sábado. E quando confrontado, ele não recua. Então ele não vai com o programa deles. Porque o programa deles era uma aderência rígida e até hipocrítica. Está certo essa palavra? Hipocrítica? Até inconsistente as leis do sábado. Que era impossível esse homem, era proibido esse homem que Jesus havia curado, acabara de curar, levantar sua cama, porque isso era trabalho. Certo? Isso se chama legalismo. Nós conversamos na semana passada sobre isso. E olha a resposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo não recua, não dá uma volta para trás, não diz, não, foi um mal entendido, não tenta esquivar, não. Jesus Cristo diz o quê? Versículo 17, mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. De repente, os judeus esqueceram esse negócio do sábado. Porque isso é mais grave. Porque quando ele usa essa construção, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, será que ele está se igualando a Deus? Inclusive a gente sabe que isso é a reação dele, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus vão um passo para trás. Puxa, o sábado é pouca coisa, porque agora Jesus, segundo ele, Jesus está blasfemando. Assim, Jesus está dizendo que ele é igual a Deus, como se pode. Muito importante a gente ver a reação de Jesus aqui. Muito importante por quê? Primeiro, se nós vamos crer em Jesus Cristo, e se nós vamos pregar Jesus Cristo, é muito importante a gente saber quem é Jesus Cristo. Certo? Segunda coisa, como nos tempos de João, existem muitas pessoas hoje em dia, muitos grupos que ensinam uma visão pervertida, uma visão, por falta de outra palavra, uma versão herética da pessoa de Jesus Cristo. Eles constroem um Jesus Cristo que eles mesmos querem e tentam ensinar aos outros sobre isso. Isso é marca de uma seita. Quer saber o que é uma seita? Uma seita que, principalmente sobre a pessoa de Jesus Cristo, quase a maioria das seitas, se você descascar as coisas, porque as seitas às vezes ensinam coisas bizarras, como os mormons, que dizem que tem uma cueca especial para usar. É bizarro isso. Mas mais importante é o ensino deles sobre Jesus Cristo. Eles vão ensinar que Jesus Cristo e o Pai não são a mesma pessoa. E, na verdade, eles colocam Jesus num patamar com Satanás. Certo? A gente vai, só uma propaganda. Nas quartas-feiras, às 7h30, nós vamos começar uma série agora que vai ensinar um pouco sobre as seitas mais comuns nessa região, para a gente poder, quando a gente for evangelizar, conversar com as pessoas, para a gente poder dar uma resposta quando encontrar essas coisas. Mas você quer saber sobre a pessoa de Jesus Cristo?
livro de João. Por isso que quando alguém chega para mim, um convertido, uma pessoa que quer saber mais sobre Jesus, qual livro da Bíblia que eu leio? Será que eu começo em Gênesis? Começo com João. E João ensina quem é Jesus Cristo. Muito importante a gente entender a resposta de Jesus aqui, porque Jesus poderia ter dito nesse momento: não, eu não entendi. Porque os judeus estão pensando: isso é dizendo Deus, isso é blasfêmia, e isso, na época, era pena de morte. Certo? Aí Jesus poderia chegar: não, vocês não estão entendendo, deixa eu explicar. Deixa eu dizer. Mas o que Jesus faz? Versículo 19. Então Jesus falou: de verdade vos digo. Essa é uma frase que o Novo Testamento é escrito em grego, mas é uma frase aramaica que ele usa muito, principalmente no livro de João. Ele usa muito, verdade, enfatizando, certo? Que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vive fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Sumarizando, os judeus estão dizendo: Jesus se disse Deus, blasfêmia. E Jesus olha para eles e diz: na verdade, deixa-lhes contar as formas que eu sou igual a Deus. Eu vou lhes contar. Você acha que eu estou dizendo que eu sou igual a Deus? Deixa eu dizer das formas que eu sou igual a Deus. Aperta o cinto, que lá vamos nós. Então, se vocês estão anotando, nós vamos até 23, até 47 é o discurso que ele dá, certo? Até versículo 47, até o final do capítulo. Nós vamos levar umas 3 semanas para a gente conversar sobre esse discurso que ele dá. Mas, então, começando hoje até versículo 23. O que ele fala nesses versículos? Ele fala de como ele e o Pai são unidos, são um nos seus propósitos e nas suas obras, nas coisas que fazem, principalmente em termos de maravilhas, porque presta atenção, ele diz: porque versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará. Quando ele diz maiores obras do que estas, aqui ele está se referindo. Alguém quer arriscar? Como? Ressurreição? Não. Quando ele diz maiores obras do que estas. Ressurreição, quando ele fala estas obras, ele está se referindo ao quê? A uma coisa que eles já haviam visto. O que ele tem feito até agora? Jesus Cristo tem feito. O livro de João. Curado. Umas 2 vezes nós temos visto. Ele tem aquela conversa com a mulher samaritana. Com certeza alguns já ouviram. O pessoal daqui lembra que ele está em Canaã. E Caná, né? E em Caná ele havia o seu primeiro milagre, que ele transformou água em vinho. Certo? Então, estas maravilhas é que o povo está pensando, que o povo tem visto. E ele diz: vocês pensam que essas são uma coisa, e vão fazer coisas maiores. E vocês vão fazer. E essas coisas maiores que eu vou fazer vão demonstrar a minha igualdade com o Pai. Quais são? Ele lista aqui 3. Então, vamos lá. Primeiro, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Agora, nós estamos falando aqui de 2 coisas. Quando fala do Pai que ressuscita os mortos e vivifica, isso pode se referir, provavelmente se refere a pessoas mortas fisicamente que têm sido ressuscitadas. E no Antigo Testamento existem alguns exemplos de pessoas que eram mortas, que foram ressuscitadas pelo poder de Deus, pela mão de, por exemplo, Elias. Pelo cadáver, por meio do cadáver de Eliseu. Certo? É outro exemplo. E outras pessoas que se ressuscitaram dos mortos do Antigo Testamento. São poucos, né?
Mas isso já existia na cabeça do povo. E assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aqui, meus irmãos, se chama da ressurreição que vem e vivificação. Principalmente essa palavra vivificar tem a ver com o que acontece na salvação. Então, se você está colocando aqui o esboço, você pode colocar aqui o Pai e o Filho unidos na salvação do pecador. E a gente vê pela Bíblia que desde o início do processo da salvação até a nossa ressurreição, isso é uma obra que o Pai e o Filho fazem em conjunto. Por exemplo, no próximo capítulo, vai chegar umas semanas para a gente tratar desse versículo, então vou dar um spoiler. Nós vamos ler agora, João 6, 37 a 40. Onde Jesus Cristo, dando outro discurso, fala o seguinte: tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muita teologia naquele versículo, só para colocar o que aqui. Nós temos o envolvimento do Pai e do Filho na nossa salvação, na escolha do salvo. Nós vemos que uma pessoa, se você está aqui e é salvo em Jesus Cristo, você pode ter certeza de várias coisas. Primeiro, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Nunca houve chance nenhuma de você se perder, porque Deus já tinha te escolhido. Agora você, como pecador, com certeza você resistiu. Com certeza você, durante um tempo, não queria saber nada disso. Mas Deus te perseguiu até o momento, pela sua soberania, que Ele te salvou. E o Filho foi quem te buscou. E o Filho que vai te guardar. E quem o Pai guardou, ninguém tira. Ninguém tira. E algumas pessoas, alguns irmãos nossos, gostam de colocar um parêntese aqui. Ninguém tira, menos eu. Eu posso fazer uma coisa para perder minha salvação, mas esse parêntese não existe. Então, se você é crente em Jesus Cristo, salvo em Jesus Cristo, você é salvo em Jesus Cristo. Nós vemos o envolvimento do Pai e do Filho, então, na escolha do salvo, na própria execução. Execução. No vídeo a gente vai colocar a legenda, né? Na execução da nossa salvação. Qual foi a execução da nossa salvação? Nós celebramos isso agora. A ceia, celebramos, né? A ceia do Senhor. O momento que Jesus Cristo efetuou nossa salvação. Alguém pode me perguntar: Pastor André, quando é que você foi salvo? Olha, pelo decreto de Deus eu fui salvo antes da fundação do mundo. Essa salvação foi efetuada 2000 anos atrás, na morte de Jesus Cristo. Então escolha, ou antes da fundação do mundo, ou 2000 anos atrás. Os dois. É como eu fui salvo. Isso é bom se você não lembra a data. Tem muita gente que se converteu e não lembra a data. Aí nós não somos salvos por uma data. Nós somos salvos por Cristo e escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Filipenses 2, nós lemos essa passagem de propósito antes, na leitura bíblica. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Então o apóstolo Paulo afirmando aqui: Jesus Cristo é Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, Jesus Cristo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Presta atenção, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então isso foi uma coisa, a morte cruel de Jesus Cristo foi uma coisa que estava na mente de Deus e na mente
do Filho desde antes da fundação do mundo. Eu escutei uma vez um pregador, no coração do lugar certo, mas o cérebro não, que diz, não, Jesus estava lá no céu e Jesus falou para o Pai, Pai, eu vou salvar esse povo. E o Pai diz, não vai meu filho, não. O plano era do Pai. E Jesus obedeceu. Ler Efésios, ou Filipenses um pouco mais. Então nós temos o envolvimento do Pai e do Filho na escolha do salvo, na morte de Cristo, e Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8 e 11, essa passagem. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo também, o Pai e o Filho, nós temos o envolvimento da ressurreição de Cristo, e por causa disso, na nossa ressurreição, porque a nossa esperança em sermos salvos, e que Jesus Cristo, que chama em 1 Coríntios 15, Jesus Cristo é as premissas da ressurreição. Ele venceu a morte, então um dia nós venceremos a morte. E quem foi que levantou Jesus Cristo? Foi o Pai. E esse Pai, o Espírito desce aí também, aqui nós temos todos os três membros da Trindade, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Pastor, como é que eu sei que Jesus Cristo vai me ressuscitar? Porque no seu corpo, nesse momento, se você é salvo em Jesus Cristo, habita o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está só esperando. E um dia, esse corpo vai embora, esse corpo vai morrer. Certo? Esse corpo não vai durar para sempre. Não vai. Mas um dia o mesmo Espírito que habita nele agora vai reanimar esse corpo. E eu terei o meu corpo glorificado, ressurreto. E uma das coisas que eu estou mais ansioso é poder comer depois da sexta-noite. Sem medo de engordar. Eu falo brincando, mas não brincando. Porque o nosso corpo ressurreto é outra mensagem, é outra série. Nós temos falado, nós fizemos uma série sobre isso um tempo atrás. Mas é fantástico, vai ser feito por esse mesmo envolvimento de Pai e Filho. Então, primeiro, nós temos o Pai e o Filho unidos na salvação do pecador, na escolha do salvo, na morte, na executação da salvação e na consumação da salvação, que será a nossa ressurreição em Jesus Cristo. Irmãos, se nós somos salvos em Jesus Cristo, isso é para nos alegrar. Eu sei que nós somos batistas seculares, mas é para estar ouvindo os amém depois dessas coisas, certo? Não é pecado. Sinto falta do âmbito nesse horário. Isso deve ir para a pessoa que está aqui sem Jesus Cristo, isso deve motivar, pois eu quero isso. Eu quero isso. Segundo, nós temos o Pai e o Filho unidos na salvação do pecador. Segundo, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Nós temos o Pai e o Filho unidos no juízo da humanidade. Juízo da humanidade. Pastor, como é esse juízo? Esse juízo tem duas partes. Primeiro, no livro de 1 Coríntios, porque devemos, o apóstolo Paulo escreve, porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós temos aqui, esse é um momento em que todos nós que somos crentes em Jesus Cristo vamos comparecer diante do juízo de Jesus Cristo. Pastor, como é que é esse juízo? Porque eu pensei que quando Cristo morreu por mim, meus pecados eram perdoados e esquecidos por Deus.
Isso é verdade. Aqui não é um juízo de pecado. Aqui é como se fosse um juízo depois de uma competição. Inclusive, em outros lugares, o apóstolo Paulo usa essa linguajar de competição. O que foi que eu fiz com o meu tempo aqui? O tempo que Deus me deu aqui, os recursos que eu tinha aqui, os talentos que Deus me deu. O que foi que eu fiz? E quem vai efetuar esse juízo é Cristo. Confiado pelo Pai. O Pai vai confiar em Jesus Cristo este juízo. Mas para nós, é tipo como se fosse uma avaliação após a água. Certo? E a gente pode, eu tenho falado isso antes, a gente pode ver que isso vai afetar nosso tempo na eternidade, o que a gente faz, é tudo uma coisa. Mas por enquanto só isso. Só para lembrar que nós, os crentes, vamos ter que prestar contas. Isso deve fazer com que a gente mude nossas prioridades. Muitas das nossas prioridades. Quando eu lembro que eu vou ter que prestar contas a Deus, a Jesus Cristo, que morreu por mim, esse sacrifício de Cristo que nós celebramos hoje, eu vou ter que prestar contas a essa pessoa que deu tudo para mim. Deve mudar nossas prioridades. Para o descrente, Apocalipse 20, de 11 a 15, eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui é Jesus Cristo, na sua forma glorificada, como fala em Filipenses capítulo 2, que nós acabamos de ler, na sua forma glorificada. Versículo 12: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No próximo capítulo, Apocalipse 28. Mas quanto aos tímidos, outra palavra que é usada ali, que eu gosto melhor em algumas versões, é covardes. E quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Se você se encontrar nessa lista, é o seu destino. Eu tenho um segredo. Todos nós, de uma forma ou outra, nos encontramos nessa lista. Mas, pastor André, como se escapa? Você volta àquela parte onde nós falamos da graça do Senhor, através de Jesus Cristo. Somos pecadores que nos jogamos sobre a misericórdia de Jesus Cristo e recebemos a salvação. Aqueles que não receberam a salvação, aqueles onde você olha e o sangue de Cristo não cobriu os seus pecados, então está tudo ali. E são lançados fora do lago de fogo. Isso é feito por quem? Por Jesus. Uma das primeiras heresias que entrou na história da igreja foi uma coisa chamada marcionismo. O marcionismo, inventado por um sujeito chamado Marcion. E Marcion, não sei, eu acho que essa pronúncia é mais ou menos em português. Ele era filho do rico, ele tinha muito dinheiro, muito tempo livre. E bastante teologia para saber isso. Isso é muito lindo. E ele inventou essa ideia que Deus do Antigo Testamento é um Deus raivoso. E Jesus Cristo é um Deus do amor. Certo? Então tudo que a gente lê de juízo e coisas assim, é um Deus do Antigo Testamento. E tudo que a gente lê de um Deus misericordioso e bondoso, e tudo é o Deus do Novo Testamento. E embora esta heresia seja uma heresia do primeiro século, depois de Jesus Cristo, é muito vivo na cabeça de muita gente hoje. Deus é o Deus de juízo, mas Jesus Cristo vai passar a mão sobre tudo. É importante a gente lembrar, que a gente está estudando aqui, em João capítulo 5,
que Jesus Cristo e o Pai são unidos em propósito. São unidos em propósito. E quem Deus vai julgar, quem Deus quer julgar, Jesus Cristo vai julgar. Porque quem está sentado sobre esse trono em Apocalipse, capítulo 20, é Jesus Cristo. Então nós temos aqui o Pai e o Filho são unidos na salvação do pecador, na escolha do salvo, na morte de Cristo, ou seja, na execução da salvação, na consumação da salvação, que é a nossa ressurreição. Nós temos o Pai e o Filho são unidos no juízo da humanidade. E por final, em versículo 23, diz o seguinte: a fim de que todos honrem o Filho, do modo que porque honram o Pai. Presta atenção a essa última frase. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Mais uma vez, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Está dizendo, se você não, falando para esse povo, se você não aceitar, vocês não aceitarem a mim, falando de ele mesmo, de Jesus Cristo, se vocês não aceitarem a mim, vocês não aceitam o Pai. Forte isso. Forte. Muita gente, eu já escutei. Eu não sou muito de ir na igreja, eu creio no Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, como eu escutei um tempo atrás, eu ouvi dizer na TV, mas esse negócio de Jesus, não. Gente, se você não honrar Jesus Cristo, se você não aceitar Jesus Cristo, você não aceita o Pai. Porque foi o Pai que enviou Jesus. As pessoas que vêm batendo na sua porta, dizendo que são testemunhos de Jeová, mas querendo menosprezar, dizer que Jesus Cristo não é Deus, leva para esse versículo: quem não honra o Filho, não honra o Pai. Não dá certo. O ponto de tudo isso é para dizer, Jesus Cristo dizendo lá, vocês estão dizendo que eu sou igual a Deus, deixa eu te mostrar como eu sou igual a Deus. Vocês me viram fazendo os milagres aqui, veja os milagres que eu vou fazer na ressurreição, veja que eu vou fazer no juízo. Aí entendam que se vocês não me honrarem, vocês não honram. Vocês não honram a Deus. Aí para essas pessoas que se consideravam pessoas religiosas, dizer que não honravam a Deus, é muito forte. Voltando mais uma vez para Filipenses, nós vamos fechar com isso aqui, Filipenses 2, 2 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E quais são as próximas palavras? Para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A única forma de glorificar Deus Pai é de reconhecer a pessoa, a autoridade e a divindade de Jesus Cristo. Agora, conclusão. Para os nossos membros daqui da EBNES, que são crentes em Jesus Cristo, é muito fácil a gente ter em nossas mentes a afirmação intelectual: Jesus Cristo é Deus. Eu concordo. Todos concordam? Todos nós concordamos. Aí nós saímos daqui, tendo assinado embaixo da nossa afirmação de fé, declaração de fé, e saímos aqui e vivemos do jeito que quiser. Não faz nenhuma diferença na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus Cristo dizendo que no livro de Mateus, muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas. Dizendo intelectualmente: Senhor, mas isso não afeta a vida. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que efeito isso tem na sua vida? Como isso afeta as nossas prioridades como crentes em Jesus Cristo? Os irmãos ou os amigos que estão aqui sem Jesus Cristo, talvez estejam nos ouvindo no vídeo, sem Jesus Cristo, na questão dessa. O que vocês vão fazer com Jesus?
Vocês vão deixar Jesus sendo um Jesus que você inventou, um profeta, talvez, um excelente mestre e professor, uma figura histórica, algum Jesus que você inventou que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou vocês vão aceitar as palavras de Jesus, dizendo que ele é igual ao Pai, e com ele existe a salvação e juízo, e que para honrar o Pai, ele também deve ser honrado, porque os dois são um. Isso que vocês precisam levar para casa. Martelar, mastigar, até você chegar ao ponto onde você fala, eu creio no Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que quando você chegar a esse ponto, eu creio em Jesus, você será salvo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Amém? Irmãos, eu gostaria de ficar assim em pé. Nesse momento.